Você não quer experimentar o café que eu fiz especialmente para você, querida? Meu marido James perguntou com um sorriso estranho que não alcançou seus olhos. Eu estava sentada à elegante mesa de jantar da minha cunhada, Nina, em sua casa em Nashville, onde nos reuníamos para nosso brunch familiar mensal. A xícara de café à minha frente exalava um cheiro esquisito, quase metálico, que fez meu estômago revirar. Meu nome é Cristina, e aos 29 anos, nunca imaginei que estaria questionando se meu próprio marido estava tentando me envenenar. Mas, depois de 3 anos de casamento e inúmeros episódios de intoxicação alimentar acidental, aprendi a ser cautelosa, principalmente perto de Nina. Ela sempre tinha um jeito de orquestrar situações que me deixavam doente ou humilhada, e sempre com aquele mesmo sorriso inocente. James estava usando esse sorriso agora. Que atencioso da sua parte, respondi, forçando um sorriso enquanto minha mente trabalhava rápido. O aroma que vinha da xícara era diferente de qualquer café que eu já tivesse sentido antes. Me lembrou do mês passado, quando acabei no pronto-socorro depois de tomar chá na casa de Nina. Os médicos não conseguiram explicar meus sintomas e ela insistiu que tinha preparado o chá exatamente do mesmo jeito que sempre fazia. Agora, do outro lado da mesa, Nina me observava atentamente, mexendo distraidamente seu próprio café, ainda intocado. James tem se tornado um verdadeiro barista ultimamente, ela disse com um sorriso malicioso. Ele tem praticado diferentes métodos de preparo, só para você. A maneira como ela enfatizou para você me deu arrepios na espinha. Nos últimos meses, notei que James passava mais tempo na casa de Nina, dizendo que estavam planejando uma surpresa para nosso próximo aniversário, mas algo parecia errado. As conversas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala, as mensagens suspeitas que vislumbrei no telefone dele. E agora, esse café com um cheiro tão estranho. Peguei a xícara e fingi tomar um gole, observando suas expressões. James e Nina trocaram um olhar rápido. Minhas suspeitas se confirmaram. Fazendo um show de checar meu telefone, me levantei abruptamente. Olha só, preciso fazer uma ligação rápida para o trabalho. Nina, você se importaria se eu usasse seu escritório? Enquanto passava por ela, tropecei de propósito. No meio da confusão para me equilibrar, troquei nossas xícaras de café rapidamente. Me desculpe, exclamei, me endireitando. Sou tão desajeitada às vezes. Nina acenou com a mão, impaciente. Só tente não quebrar nada no meu escritório, disse, com um sorriso tenso. Balancei a cabeça e saí apressada, meu coração martelando. Atrás da porta do escritório, pude vê-los à mesa. Agora, só precisava esperar e observar. Vi quando Nina levou a xícara de café aos lábios. Meu estômago se apertou. Parte de mim queria impedi-la, avisá-la. Mas eu precisava saber a verdade. Foram muitas noites no hospital, muitas horas de dor intensa, sempre depois de compartilhar refeições com eles. Nem sempre foi assim. Quando conheci James, há 3 anos, no casamento de um amigo em Nashville, ele era charmoso, atencioso. Mas agora, tudo parecia diferente. Nina também parecia acolhedora no início, sempre me convidando para reuniões de família e se oferecendo para ajudar a planejar nosso casamento. Mas, olhando para trás, eu deveria ter notado os sinais de alerta, a maneira como ela acidentalmente derramava coisas no meu vestido em eventos importantes ou como minha comida sempre parecia ter um tempero extra quando ela ajudava na cozinha. Os incidentes começaram pequenos, uma dor de estômago aqui, uma leve reação alérgica ali. James sempre tinha uma desculpa pronta. Talvez tenha sido algo que você comeu antes. Você deve estar ficando doente. Mas o padrão estava ficando claro. O pior aconteceu há 2 meses, quando acabei hospitalizada depois de tomar café da manhã na casa deles. Os médicos encontraram vestígios de algo desconhecido no meu sistema, mas James convenceu a todos de que eu devia ter tomado algum medicamento vencido. Agora, eu me agarrava ao batente da porta, observando enquanto Nina tomava outro gole do café. James digitava algo no telefone, aparentemente despreocupado. Minha própria xícara permanecia intocada na mesa, fria, mas o cheiro metálico ainda impregnava meu nariz, me fazendo estremecer. Foi então que percebi um leve tremor na mão de Nina. Ela pousou a xícara, e seu rosto empalideceu de repente. James, sua voz tremeu, tem algo errado. James levantou os olhos, sua expressão passando de confusão para puro horror ao perceber de qual xícara ela estava bebendo.
Ele saltou da cadeira, derrubando-a no processo. Nina, o que está acontecendo? As mãos dela tremiam violentamente agora. Eu não sinto. Ela tentou se levantar, mas tropeçou, agarrando-se à mesa para não cair. James, o que você colocou nesse café? Saí do escritório. Meu telefone já estava gravando. James estava ao lado de Nina agora, seu rosto cinza de pânico. Aquela não era para ser sua xícara, ele sussurrou. Mas o silêncio da sala de jantar amplificou suas palavras. Os olhos de Nina se arregalaram de pavor. Chame uma ambulância, ela engasgou, deslizando para o chão. Por favor, eu não posso. Imediatamente, disquei 911, mantendo minha mão firme apesar do caos ao meu redor. Serviço de emergência? Precisamos de uma ambulância em 1542 Maple Grove Drive. Minha voz era clara e controlada. Com a outra mão, mantive a gravação ativa. Minha cunhada parece estar tendo uma reação severa a algo no café. Ela está consciente, mas com tremores violentos. Enquanto eu falava com o atendente, os olhos de Nina se fixaram nos meus. O cálculo frio que sempre existira em seu olhar desaparecera, substituído por medo puro. Cristina, ela engasgou. Você trocou, você sabia. Senhora, a ambulância já está a caminho. O atendente me garantiu. Por favor, permaneça na linha. James estava cada vez mais frenético. Não, o que está acontecendo? Isso não era para. Ele balbuciava. Quer dizer, não era para ser. Cala a boca, James. Nina rosnou entre os dentes cerrados, sua raiva momentaneamente superando o desespero. Isso é tudo culpa sua. Você disse que só a deixaria doente o suficiente para perder a reunião do conselho na semana que vem. Você prometeu que não seria rastreável. Meu sangue gelou. A reunião do conselho, onde eu apresentaria minha proposta para um contrato importante. O mesmo contrato que Nina vinha tentando conseguir há meses para sua empresa concorrente. Tudo se encaixava. O chá no mês passado. Minha voz saiu surpreendentemente firme. E o café da manhã há 2 meses. Aqueles não foram acidentes. Foram. O rosto de Nina se contorceu com outra onda de dor. O chá era para me manter em casa durante a apresentação do contrato de Johnson. Mas você foi mesmo assim? Ela agarrou o estômago, dobrando-se de dor. James disse que só precisávamos manchar sua reputação, fazer os clientes acharem que você não era confiável. O som de sirenes preencheu o ar do lado de fora. James se afastou lentamente, criando distância entre nós duas. Nina, para de falar. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ela cuspiu as palavras, a voz arrastada pela fraqueza. Planejamos isso por meses, desde que Cristina começou a me superar em todos os contratos. Na reunião, você deveria ter certeza de que ela bebesse. Os paramédicos invadiram a casa, e eu rapidamente me afastei para deixá-los trabalhar. Enquanto colocavam Nina na maca, parei a gravação e a enviei para meu e-mail pessoal e, em seguida, para meu advogado. James ficou paralisado, assistindo em choque enquanto seu plano meticulosamente elaborado desmoronava ao seu redor. Eu vou com ela para o hospital. Minha voz saiu firme. Afinal, preciso garantir que minha querida cunhada receba o tratamento adequado. Cruzei olhares com James e vi o terror estampado em seu rosto. Tenho certeza de que os médicos vão achar muito interessante descobrir exatamente o que havia naquele café. O pronto-socorro do Hospital Geral de Nashville estava um caos, com médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro. Sentei-me na sala de espera, segurando meu telefone com força, repetindo a gravação da confissão de Nina, o tremor na voz dela, o pânico em seus olhos. Era toda a prova de que eu precisava para mostrar que aquilo não era apenas paranoia da minha parte. Família de Nina Anderson? Uma enfermeira chamou do corredor. Levantei-me, notando a ausência de James. Ele havia murmurado algo sobre estacionar o carro 20 minutos antes, e ainda não tinha voltado. Sou a cunhada dela. Segui a enfermeira pelas portas duplas. Como ela está? Ela foi estabilizada, mas encontramos níveis preocupantes de toxinas no organismo dela. A expressão da enfermeira era séria. O médico gostaria de falar com você sobre algumas descobertas incomuns nos exames de sangue. Doutora Phillips, uma mulher alta, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, me esperava no quarto de Nina. Senhora Bennett, pode me contar exatamente o que aconteceu antes de sua cunhada passar mal? Respirei fundo e segurei meu telefone.
Acho que você deveria ouvir isso primeiro. Toquei a gravação do Brant, observando a expressão da médica mudar de preocupação profissional para puro alarme. Isso é muito sério. Ela começou a anotar em seu tablet. A substância que encontramos não é algo que acidentalmente acaba no café. Estamos lidando com um caso de contaminação deliberada. Deliberada. Naquele momento, James apareceu no final do corredor, o rosto pálido e coberto de suor. Ele claramente tinha ouvido as palavras da médica. Cristina, ele começou, dando um passo na minha direção. Deixe-me explicar? Fique para trás. A doutora Phillips alertou, apertando o botão de chamada da enfermagem. Segurança para o quarto 412, por favor. James levantou as mãos em um gesto de rendição. Isso tudo é um mal-entendido. Nina estava confusa. Ela não sabia o que estava dizendo. Na verdade, abri as mensagens que tinha descoberto no telefone dele na semana passada. As mesmas que secretamente encaminhei para mim mesma. Então essas mensagens entre você e Nina, falando sobre garantir que ela esteja fora de serviço antes da apresentação de Henderson, eram apenas uma conversa amigável? O rosto dele perdeu toda a cor. Você vasculhou meu telefone? Depois que encontrei aquele frasco estranho na gaveta da sua mesa? Sim, eu olhei. Virei-me para a doutora Phillips. Doutora, fui hospitalizada 3 vezes nos últimos 6 meses com sintomas inexplicáveis. Gostaria de saber se eles correspondem ao que encontraram no organismo de Nina hoje. Os olhos da médica se estreitaram. Precisaremos fazer alguns testes para comparar. A segurança garantirá que seu marido permaneça disponível para interrogatório. 2 seguranças surgiram, posicionando-se de cada lado de James. Ele olhou ao redor, vendo a fachada cuidadosamente construída dele e de Nina desmoronando diante de seus olhos. Nós só estávamos tentando ajudá-la a desacelerar. Ele gaguejou. Você estava trabalhando demais, aceitando todos os grandes clientes. Nina disse que, se conseguíssemos fazer você tirar um tempo de folga. Me envenenando, minha voz saiu firme, mesmo quando minhas mãos tremiam de raiva. Há quanto tempo você faz isso? Foi você quem mexeu na minha comida na festa de Natal também? O silêncio de James foi a única resposta que eu precisava. Atrás dele, eu podia ver o quarto de Nina, onde ela estava ligada a vários monitores. Sua arrogância anterior tinha desaparecido, substituída pelo medo de alguém que sabia que seus esquemas finalmente tinham chegado ao fim. A detetive Mendoza está a caminho, a doutora Phillips disse calmamente. Ela vai querer ouvir os depoimentos de todos os envolvidos. Assenti, sentindo uma estranha sensação de calma. A verdade finalmente estava vindo à tona, e não havia mais como voltar atrás. A detetive Mendoza chegou em menos de 1 hora. Sua presença dominava o corredor estéril do hospital. Era uma investigadora experiente, especializada em casos de violência doméstica. Ela ouviu atentamente enquanto eu reproduzia a gravação do Brant e mostrava as mensagens de texto. Senhora Bennett, ela disse, revisando suas anotações, você mencionou hospitalizações anteriores. Pode me contar mais sobre esses incidentes? Peguei meu telefone novamente, abrindo um documento que vinha mantendo há meses. A primeira vez foi em fevereiro, depois de um jantar na casa de Nina. Tive fortes dores de estômago e tontura. A segunda foi em abril, o incidente do chá. Em junho, depois do café da manhã com eles. Minha voz permaneceu firme. Continuei. Cada vez, os sintomas eram semelhantes, mas diferentes o suficiente para que os médicos não conseguissem identificar uma causa. Os olhos da detetive Mendoza se estreitaram enquanto ela examinava meu registro detalhado de datas, sintomas e circunstâncias. E você tem mantido registros? Desde que percebi o padrão. Hesitei antes de pegar outro telefone da minha bolsa. Também comecei a carregar um telefone reserva com um número diferente. Eu o usava para gravar conversas sempre que estava perto deles. Levantei o olhar para a detetive. Tenho várias gravações em que Nina e James discutem seus planos, embora tenham tido cuidado para não serem explícitos. Toquei uma das gravações. A voz de Nina saiu claramente. A conta Henderson vale milhões. James, não podemos deixá-la arruinar tudo pelo que trabalhamos. Apenas siga o plano. Alguns dias de doença devem ser suficientes. A resposta de James foi igualmente condenatória. Eu tenho algo mais forte desta vez. Ela não vai conseguir chegar à apresentação. A expressão da detetive Mendoza endureceu enquanto ela ouvia.
Pela janela do quarto de Nina, eu podia ver minha cunhada acordada agora, parecendo significativamente menos confiante do que no Brant. O hospital está realizando exames toxicológicos, a detetive me informou. A doutora Phillips já identificou várias substâncias que não ocorrem naturalmente. Precisaremos de amostras da sua casa também. Uma comoção no corredor chamou nossa atenção. James estava discutindo com os seguranças, sua voz cada vez mais desesperada. Preciso falar com minha esposa, ele gritou. Cristina, por favor, você não entende. Estávamos tentando proteger você. A detetive Mendoza se colocou entre nós. Senhor Bennett, você não está ajudando seu caso. Já encontramos evidências de premeditação. James soltou uma risada vazia, um som oco que ecoou pelo corredor. Estávamos apenas tentando atrasá-la. Ela estava se matando de tanto trabalhar, pegando todas as contas importantes. Nina disse que, se conseguíssemos apenas fazê-la tirar um tempo, envenenando-a, a voz da detetive Mendoza estava afiada. Isso não é proteção, senhor Bennett, isso é tentativa de homicídio. A cor sumiu do rosto de James. Assassinato? Não, isso não é, nós nunca pretendemos. Então, o que exatamente você queria fazer? Minha voz saiu surpreendentemente calma. Quando você colocou algo no meu café esta manhã, o que deveria acontecer? O silêncio de James falou mais do que qualquer resposta que ele poderia dar. Atrás dele, pude ver Nina observando tudo pela janela do quarto do hospital. Seu rosto era uma máscara de medo e cálculo. Me perguntei se ela estava tentando descobrir uma maneira de sair dessa. Como? Explicaria meses de envenenamento sistemático como uma tentativa equivocada de me ajudar. Vamos precisar dos telefones dos dois. A detetive Mendoza ordenou aos seguranças. E quero policiais postados em ambas as portas. Ninguém sai até obtermos os resultados da toxicologia. A doutora Phillips entrou no quarto de Nina, um tablet na mão. Sua expressão sombria enquanto revisava os resultados dos testes. A detetive Mendoza e eu seguimos enquanto James permanecia parado no corredor, seu mundo desmoronando ao redor dele. James permaneceu do lado de fora com os guardas. Nina tentou se sentar mais ereta na cama do hospital, mas os tremores ainda não haviam desaparecido completamente. O relatório toxicológico mostra níveis elevados de várias substâncias, anunciou a doutora Phillips. Sua voz clínica. O mais preocupante é a presença de um composto específico que normalmente é usado em testes farmacêuticos. Não é algo que o público em geral deveria ter acesso. O rosto de Nina empalideceu. Isso é impossível. James disse que era apenas algo para causar sintomas leves. Sintomas leves? A detetive Mendoza interrompeu, pegando seu caderno. Como os que sua cunhada experimentou nos últimos 6 meses? A porta se abriu. E outro detetive entrou segurando uma bolsa de evidências. Encontramos isso na mesa do escritório do Sr. Bennett, na empresa de marketing Anderson, relatou, exibindo vários pequenos frascos com rótulos clínicos, junto com anotações detalhadas sobre dosagens e reações. Senti meus joelhos fraquejarem ao perceber a extensão do plano deles. Vocês estavam documentando tudo, como se fosse algum tipo de experimento. Não era assim, Nina protestou. Mas sua voz vacilou. Só precisávamos rastrear o que funcionava. As primeiras tentativas não foram eficazes o suficiente. Então você aumentou as dosagens, concluiu a detetive Mendoza, examinando os frascos. Você sabia que essas substâncias podem ser letais em concentrações mais altas? A sala ficou em silêncio. Pela janela, James ainda era visível, afundado em uma cadeira no corredor, a cabeça entre as mãos. A conta Henderson, murmurei, sentindo as peças finalmente se encaixarem. Não era apenas sobre aquela apresentação. Vocês precisavam que eu ficasse fora do caminho permanentemente porque o cliente me pediu especificamente como líder. O rosto de Nina se contorceu com uma mistura de raiva e medo. Você estava arruinando tudo. Eu construí aquele portfólio de clientes por anos. E então você apareceu e, de repente, todo mundo queria trabalhar com você em vez de mim. James disse que poderia consertar isso. Ela continuou, sua voz hesitante. Me matando. As palavras pairaram no ar, pesadas com acusação. Não estávamos tentando e Nina começou, mas a doutora Phillips a interrompeu. A concentração da substância no café que você bebeu hoje estava significativamente mais alta do que as amostras que analisamos das suas visitas anteriores ao hospital.
Disse, olhando diretamente para Nina. Se você tivesse consumido tudo, o resultado teria sido grave, possivelmente fatal. A detetive Mendoza se virou para o outro policial. Precisamos de um mandado completo para as casas e escritórios deles. E entre em contato com a empresa farmacêutica listada nesses frascos. Descubram como eles obtiveram essas substâncias. Nina caiu de volta nos travesseiros, a luta desaparecendo de seu rosto. Não era para ir tão longe, sussurrou. James continuava dizendo que só precisávamos de mais uma tentativa. Aproximei-me de sua cama, minha voz firme apesar do tremor em minhas mãos. Cada vez que eu ficava doente, cada reunião que eu perdia, cada cliente que eu deixava escapar, vocês dois estavam lá, assistindo, esperando. Notas detalhadas sobre como o veneno deles estava me afetando, como se eu fosse um experimento. Que tipo de pessoa faz algo assim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, ouvi James sendo informado de seus direitos enquanto mais policiais chegavam. Nina olhava fixamente para as próprias mãos, incapaz de encontrar meu olhar. Detetive, eu disse, me afastando da minha cunhada, estou pronta para fazer minha declaração formal agora. O julgamento durou 3 semanas, mas pareceu uma eternidade. Todos os dias, eu me sentava no tribunal e observava a promotoria expor, peça por peça, o caso contra James e Nina. As evidências eram esmagadoras, os frascos encontrados no escritório de James, suas anotações detalhadas sobre cada tentativa de envenenamento, as gravações das conversas e as mensagens de texto discutindo seus planos. Mas o que mais me impressionou foi o comportamento deles durante todo o processo. Nina, que sempre fora tão polida e confiante, parecia pequena e frágil na cadeira dos réus. James nem sequer conseguia olhar para mim, mantendo os olhos fixos no chão enquanto testemunhas especialistas explicavam os efeitos potencialmente letais das substâncias que eles estavam usando. O depoimento da doutora Phillips foi particularmente devastador. Ela apresentou uma análise detalhada mostrando como as dosagens foram aumentando ao longo do tempo, provando a intenção deliberada de causar danos. O representante da empresa farmacêutica confirmou que James havia roubado os compostos por meio de um ex-colega de faculdade que trabalhava no departamento de pesquisa. Na declaração final, a promotora foi contundente. Os réus demonstraram um padrão calculado de comportamento. Isso não foi apenas sabotagem corporativa. Foi uma tentativa sistemática de prejudicar a senhora Bennett, com uma escalada clara que poderia ter resultado em sua morte. Quando o veredito finalmente foi lido, eu não senti alegria, apenas alívio. James e Nina foram considerados culpados de múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio e conspiração. As palavras do juiz ecoaram pelo tribunal silencioso. A natureza premeditada dessas ações, realizadas contra um membro da família por um longo período, exige a sentença máxima. Observei enquanto eles eram levados algemados, pensando em como a ganância e o ciúme haviam corrompido 2 pessoas em quem eu confiava, transformando-as em algo irreconhecível. Seus negócios, suas reputações, sua liberdade. Tudo sacrificado em uma tentativa desesperada de me destruir. 1 ano depois, 1 ano após o julgamento, eu estava no pódio da conferência Nashville Business Leaders, me preparando para fazer o discurso principal. A ironia não passou despercebida. Essa era exatamente o tipo de oportunidade que Nina tentou me impedir de alcançar. A conta Henderson, que ela e James estavam tão desesperados para roubar, acabou me abrindo portas para vários outros clientes importantes. Agora, eu era reconhecida como uma das principais executivas de marketing da região. Respirei fundo e encarei o auditório lotado. O sucesso, comecei, olhando para aquele mar de rostos atentos, não é apenas sobre talento ou trabalho duro, é sobre integridade. Sobre construir relacionamentos genuínos, baseados na confiança. Parei por um momento, deixando minhas palavras ecoarem no auditório. Às vezes, as maiores ameaças ao nosso sucesso vêm justamente daqueles mais próximos de nós, mas sobreviver a esses desafios nos torna mais fortes. Após o discurso, vários jovens profissionais se aproximaram de mim em busca de conselhos. Uma mulher, com os olhos brilhando de determinação, me perguntou como eu consegui manter a compostura durante toda a aprovação. Eu me concentrei no que podia controlar, respondi com um sorriso tranquilo. Expliquei que reuni provas,
Confiei nos meus instintos e me recusei a permitir que o medo me impedisse de alcançar meus objetivos. Mais tarde naquela noite, recebi um e-mail do cliente da Henderson confirmando a renovação do contrato por mais 3 anos. Sorri, pensando em como tudo poderia ter sido diferente se eu não tivesse seguido minha intuição naquele dia, no brunch. Naquela manhã, o jornal local publicou um pequeno artigo sobre Nina e James iniciando suas penas de prisão. Não me dei ao trabalho de ler. Em vez disso, me concentrei na proposta para meu mais recente projeto de cliente, sabendo que a melhor vingança não é se vingar, mas seguir em frente e ter sucesso, apesar daqueles que tentaram me impedir.